Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia aqui da nossa sala Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 29 de setembro, uma sexta-feira. Hoje, de forma gravada, tá? Vou falar ali dos benchmarks, né? Começar aqui pelo gráfico do Bitcoin. Só lembrando que a nossa análise de Bitcoin e Ethereum no oferecimento da Deribit, maior exchange de derivativos do mercado cripto. Para quem não conhece a plataforma, entra no site da Deribit, deribit.com, e conheça lá, né, todos os serviços ali, produtos oferecidos pela ferramenta, dentre eles, né, o serviço de opções de Ethereum e Bitcoin e também o serviço ali de mercado futuro, tá? Então, entra lá no site para conhecer, pessoal. Voltando aqui para o gráfico, vamos analisar então o gráfico do Bitcoin. Bitcoin ainda segue bem chato, né, nos últimos dias, não consegue ali deixar um topinho maior do que o anterior, né? Então chegou próximo ali dos 27.500, já está segurando novamente, tá? Eu vejo uma possibilidade do Bitcoin tentar romper esta região dos 27.500, tentando fazer um terceiro movimento aqui, né, no curto prazo, e trazendo de volta aqui para a faixa dos 28.000, que é a próxima resistência, tá, pessoal? De qualquer forma, eu não vejo como uma compra tão interessante no momento, tá? No momento ainda não vejo como uma compra tão interessante. Ainda vejo que ele pode, por exemplo, falhar por aqui nos 27.500 e voltar para testar novamente os 25.000, tá? Ainda tem uma expectativa, né, do Bitcoin voltar para testar 25.000, e em caso de perda aí dessa região de suporte, ele abre uma possibilidade de testar lá a faixa dos 20.000, tá? Então, por enquanto o Bitcoin segue na mesma, não mudou muita coisa aí dos últimos dias, né? Se eu colocar o tempo gráfico menor, 120 minutos, dá para perceber como ele tem andado bem de lado ali, né? Apesar de dar algumas movimentações, algumas puxadas para cima, não consegue acelerar numa tendência mais clara de alta, né? Então, quando ele chega próximo do topo anterior, acaba falhando, e aqui também já está demonstrando uma certa dificuldade, tá? Caso Bitcoin fique acima dos 27.500, o próximo alvo eu vejo vai ser o teste aqui desse topinho aí na faixa dos 28.200, 28.000, região de resistência, e ali sim vai ser um ponto importante para ser acompanhado, tá? Eu considero uma resistência importante aí, quando eu vejo a movimentação que ele tem feito desde o dia 18 ali de agosto, né? Então, desde que ele deu essa puxada para baixo para testar os 25.000 e lateralizou nessa região, aqui passou a ser um ponto de resistência que eu considero mais importante. Se por um acaso ele romper os 28.000, então faz algo parecido com isso, que não seria o cenário que eu colocaria como mais provável, mas caso ele faça algo parecido com isso e depois um movimento de pullback, dá até para pensar numa compra acreditando ali num teste dos 32.000, tá? Compra agora ainda acho arriscado, porque ainda vejo a possibilidade de ele falhar por aqui, ou até mesmo falhar nos 28.000 e voltar depois para testar os 25 mais uma vez, tá? Então, é isso que eu vejo no momento para o Bitcoin. Ethereum. Vamos lá, Ethereum. Bem, Ethereum fez um fundo mais baixo, né? Ele deu essa puxada para baixo, fechou abaixo dessa região dos 1.620, mas não deu continuidade na movimentação de queda, tá? Até voltou para testar, quando fez esse movimento de repique, voltou para testar essa faixa dos 1.680, e a minha leitura, né, era que fizesse algo parecido com isso, tá? Já fosse lá para testar a faixa dos 1.400 a 1.380, tá? Tem uma linha de tendência aqui, mas eu vejo que ele pode sim voltar para testar essa região. Vamos lá. Eu não vejo um gráfico bonito para compra de Ethereum. Também vejo que está numa região de resistência, e aqui é o ponto que eu entendo que ele já pode começar a bater cabeça. Inclusive tem ali, né, o ROC 17 sozinho acima de zero. Vamos ver se ele falha por aqui e vira para baixo de zero novamente, né? O que pode indicar para a gente até um sinal de venda pelo indicador MIMA-ROC, tá? Então aqui é um ponto de resistência. Agora tem um detalhe: se por um acaso Ethereum continuar neste movimento de repique e for até a região desse próximo topinho aqui, desse próximo pivôzinho ali nos 1.740, eu já começo a ficar desconfiado aí dessa movimentação de venda, tá? Pode ser que Ethereum, ao corrigir e voltar para testar essa mínima 17, voltar para testar essa região aqui dos 1.670, ele faça um pivô por aqui e dê mais uma puxada para cima. Aí eu tomaria cuidado com vendas se ele continuar sua movimentação aqui, né, de repique, e for lá para testar os 1.750.
A ideia para Ethereum, caso continue a movimentação de queda e para continuar interessante, é que ele já fale por aqui mesmo e faça algo parecido com isso, tá ok? Então vamos acompanhar para ver se vai acontecer desta forma, né? Então vejo mais como ponto de resistência, eu teria um pouco mais de cuidado com compras. Se eu for lá no gráfico de 2 horas, dá para perceber, né, que ele está na região de topinhos anteriores, está chegando próximo de uma resistência aí 610. Então vamos acompanhar para ver o que Ethereum faz por aqui. Ainda está acima de linhas verdes, né, depois de ter dado essa puxadinha para cima, mas é um movimento bem curto, né, então não é tão fácil pegar este movimento. A não ser que você compre exatamente no fundo, acreditando que ele realmente vai fazer isso, só que corre o risco de comprar no fundo e ele continuar caindo. Então, por enquanto, Ethereum eu não vejo muita coisa para fazer. E se for para tentar alguma coisa, ainda entendo que é uma região de resistência, ainda vejo uma vantagem na compra. Só fico um pouco mais desconfortável ali na compra, né? Caso ele rompa essa faixa aqui dos 1.670 e venha para a região dos 1.760, tá? Porque aí eu começo a ver sim uma possibilidade de mais uma pernadinha de alta quando ele fizer o movimento de pullback, tá ok? Então vamos acompanhando para ver o que Ethereum faz aí nas próximas horas, próximos dias. Dá uma olhada no gráfico do S&P 500. Vamos lá. Bem, S&P 500, né? Chegou na linha de tendência, a gente viu lá que era uma região que ele poderia ter um movimento de repique, fez um movimento de repique, mas hoje, apesar dele ter começado o dia ali na movimentação de alta, né, ele acabou devolvendo aí ao longo do dia. Se eu pegar um tempo gráfico menor, dá para observar aqui que o S&P 500 fez, né? Fez uma movimentação de repique, bateu cabeça por aqui e virou para baixo. O único detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que ele bateu cabeça justamente nesse pivôzinho aqui, tá? Repara que ele tinha deixado um fundinho aqui, veio para testar esse pavio aí, essa região, né? E acabou batendo cabeça exatamente aqui, tá? Então você consegue ver que aqui era um ponto de suporte, quando ele ainda permanecia acima dessa região. Voltou para testar hoje aí por baixo, né? E tá tentando formar um pivôzinho para continuar caindo, tá? Então vamos acompanhar para ver se por um acaso semana que vem o S&P 500 vai continuar na movimentação de queda e aí podendo fazer algo parecido com isso, tá ok? Próximo alvo que eu vejo do S&P 500, caso ele venha para perder esse fundo aí nos 4.240, é justamente a faixa de 4.200, beleza? DXY, gráfico diário. Bem, DXY ainda segue uma movimentação de alta, né? Tá bem forte a movimentação do dólar ali, né? Mas chegou numa região de importante, eu diria que não chegou, ele chegou num alvo, né? O alvo dele, se você pegar toda essa movimentação de queda do DXY, ele está exatamente no 50%. Pelo gráfico semanal, e aqui já começa a deixar um paviozinho no gráfico semanal, mas de qualquer forma, quando eu vou para o gráfico diário, ele ainda tem uma movimentação de alta. Então é difícil pensar, por exemplo, que o DXY vai despencar a partir desse ponto. Eu entendo, pela movimentação do DXY e pelo gráfico diário, que ele pode sim corrigir, mas é uma correção para depois continuar subindo, ou pelo menos testar o topo, tá? Então eu não vejo, por exemplo, que o DXY devolve toda essa movimentação de alta, tendo que é uma correção para depois voltar e testar de novo a faixa aí dos 106.800, tá? E aí, tentando procurar ali um ponto de correção do DXY, eu vejo que o próximo suporte dele, após ter rompido esse 104.700, é justamente ali. Então, se por um acaso DXY voltar para essa faixa dos 104.700, vai trabalhar como um suporte, tá ok? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo um excelente final de sexta-feira, bom descanso a todos, excelente final de semana e na segunda-feira nós estamos de volta a partir das 18 horas, pessoal. Um abraço, até segunda-feira, tchau, tchau.